Uma pessoa me mandou a seguinte dúvida: gostaria muito de saber quais práticas do yoga você usaria com aluno em depressão e com ideações negativas, mesmo tendo apoio profissional. Eu vou não apenas reproduzir aqui uma parte da resposta que eu passei para essa pessoa, mas também tentar desenvolver aqui de uma outra forma, talvez aprofundando algum dos apontamentos que eu fiz para essa pessoa. Primeiro, é importante entender aqui o que é a depressão. A depressão é uma doença mental. É um estado em que a mente está doente. E doente ao ponto de a própria mente produzir pensamentos que tendem a colocar a pessoa em estados cada vez mais depressivos. Ou seja, é uma doença que tende a evoluir. Muitas pessoas associam a depressão a arrependimentos, a remorsos, a dores relacionadas ao passado, a coisas que aconteceram. Em geral, a pessoa que se encontra nesse estado não encontra condições de lidar com essas coisas que aconteceram, perde a vontade de viver, de fazer as coisas que ela costuma fazer, desenvolve não apenas uma apatia ou indiferença em relação a tudo, mas um desejo de desaparecer, que para muitas pessoas que são acometidas por esse problema seria a única solução possível para esse estado. Tem uma frase que é atribuída a Albert Einstein que pode ajudar neste momento. É uma frase que muitos de vocês devem conhecer, que diz mais ou menos o seguinte: não se pode encontrar a solução de um problema usando a mesma consciência que criou o problema. E isso é muito semelhante ao que o meu mestre falou quando explicava numa aula sobre transtornos mentais, sobre problemas mentais. Ele dizia: você precisa ir aquém ou além do problema. Em outras palavras, você tem que sair do plano em que o problema se encontra. Porque a solução para o problema não vai estar naquele plano em que o problema se instalou. E aqui nós estamos falando do plano mental. Se você está acometido por um problema mental, é claro que a solução não pode ser mental, porque a mente está doente. É por isso que na medicina tradicional, quando se fala de depressão, logo se fala em medicamentos. O que é o medicamento? O medicamento ele vai pelo caminho fisiológico tentar resolver um problema que é mental. É possível lidar dessa forma, à base de medicamentos? Claro que é. A psiquiatria tem os meios farmacológicos, digamos assim, para lidar com a depressão. Acontece que nem sempre a depressão pode ser resolvida pela medicação. Nem sempre a depressão é causada ou explicada por problemas de origem fisiológica, de origem hormonal, de origem, enfim, da saúde corporal de um modo geral. E nesses casos, quando não existe essa origem fisiológica ou bioquímica, a medicação pode não se mostrar muito eficiente. Ela pode auxiliar, mas talvez não consiga resolver. Quando a medicação não funciona, muitos profissionais apelam para outros recursos, como por exemplo a psicanálise e outros recursos que não são bioquímicos, que não são farmacológicos, mas que são psicológicos. Ou seja, você vai tentar usar a mente para curar a mente. O que é muito difícil. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil você usar a mente para curar a mente. E é basicamente por isso que eu digo, como eu disse para essa pessoa que me procurou, você precisa ir além da mente
ou você precisa ir aquém da mente, mas não permanecer no plano mental. Para ir além da mente, você dispõe de 2 recursos. Um deles é a meditação e outro é a oração. A meditação é um recurso de que o yoga dispõe. Então, todo mundo que aprende yoga aprende a meditar, basicamente porque yoga e meditação são praticamente sinônimos. Já a oração, ela não necessariamente está vinculada ao yoga. Ela está vinculada a religiões, dependendo de como você se dedica à religião. Dependendo de a qual religião você se dedica, você aprende a rezar. E a oração é um recurso bastante interessante para você ir além da sua mente. Mas aqui vale a pena ter alguma cautela, porque o que acontece, né? A meditação, eu realmente não recomendo para quem tem problemas de depressão. Por quê? Embora a meditação não seja exatamente um recurso mental, ou seja, uma prática que se propõe a levar você a um nível de consciência que vai além da mente, ou seja, colocar você num plano de consciência, de autoobservação, que não é exatamente o plano mental, trata-se de uma prática que depende muito de uma saúde mental bem trabalhada. Depende de uma paisagem interior. Eu sei que essa expressão pode ser um pouco esquisita, mas vamos lá. Depende de uma paisagem interior que esteja minimamente organizada, minimamente saudável. E se a sua paisagem interior é obscura, é desagradável, que é o que acontece para as pessoas que estão acometidas de depressão, eu realmente não recomendo você se expor a essa paisagem. Ou, melhor, eu não recomendo que você dependa dessa paisagem para encontrar a cura para a depressão. Então, simplesmente não dependa dessa paisagem interior. Não se exponha a essa paisagem interior. Não se force a contemplar essa paisagem interior porque ela é ruim. Porque a depressão faz isso. A depressão destrói a sua paisagem interior. Todo esse universo interior de que cada pessoa é dotada, esse universo interior ele fica danificado quando surge a depressão. Então eu não recomendo a meditação para quem sofre de depressão. Entre os recursos de ir além da mente, sobra então a oração. E a oração é sim uma forma de você ir além da mente. Na verdade, a oração é um exercício muito bom de humildade. É um exercício muito bom de entrega, de abdicar desse universo interior de que nós somos dotados. É uma forma de nós compreendermos que existem coisas muito maiores do que nós mesmos e de buscar essas coisas muito maiores do que nós mesmos. Então a oração eu considero sim um recurso muito importante e muito válido para quem tem problemas de depressão. Se você está acometido pela depressão, reze. Reze o tempo todo, reze sempre que você puder. Se você é católico, é evangélico, reze o Pai Nosso, faça as orações cristãs, sempre que você puder. Qualquer tempo livre que você tiver, e mesmo nos horários em que você puder se organizar para se dedicar às orações,
Reze. Porque esta é uma forma de você perceber o tamanho que você realmente tem. Muitas pessoas podem até dizer que pessoas que estão acometidas pela depressão, elas sequer têm alguma fé, elas perderam a fé. Mas realmente não importa. A fé é um mecanismo mental também. Não ter fé significa que a sua mente ela está tão adoecida que ela se recusa a enxergar soluções. Então, neste caso, vale a pena você se dedicar às orações, mesmo que seja de uma forma automática, mesmo que seja de uma forma superficial, simplesmente repetindo palavras, porque, enfim, aquilo é a oração. A essência da oração é basicamente você repetir palavras. Não importa. Não importa se aquilo parece vazio. Aquilo pode parecer vazio para sua mente, só que a sua mente está doente. Quem tem depressão está com a mente doente. E a mente doente vai recusar qualquer tipo de solução. A mente doente vai imaginar que a oração não está funcionando e vai se recusar a continuar.